Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Tema de hoje, Ucrânia, uma nova crise dos mísseis. O mundo inteiro está paralisado diante da sombra de uma guerra em grande escala na Europa. A mídia corporativa ocidental, histérica, reproduz a propaganda das forças de segurança dos Estados Unidos em torno da fantasia da invasão russa na Ucrânia. Entretanto, tais discursos escondem os planos estratégicos dos anglo-saxões, iniciados com a dissolução da antiga União Soviética, de destruição total da Federação Russa, conseguindo assim, quem sabe, talvez um dia, o seu desarmamento, incapacitando seu exercício de soberania. Vai lembrar que os Estados Unidos e seus chihuahuas ocidentais, rompendo o acordo entre Bush e Gorbachev, expandiram continuamente, chegando cada vez mais perto das fronteiras russas, a ponto de tentar impedir que a Rússia tenha uma zona de influência, o que pode ser considerado como uma ameaça à segurança do país. Segundo o presidente Putin, a Rússia está pronta para tomar medidas técnico-militares caso a OTAN continue a se aproximar das suas fronteiras. Putin também expressou perplexidade com a expansão da OTAN para o leste após a Guerra Fria, apesar da relação de quase aliados entre o Moscou e o Ocidente naquela época. Os Estados Unidos estão construindo sua presença militar avançada nas fronteiras russas. Isso faz com que, obviamente, cresçam as tensões ali nesse espaço de fronteira oriental e ocidental do país. O ministro da Defesa russa disse que, para se ter uma ideia, o número de voos da aviação estratégica dos Estados Unidos e da OTAN perto das fronteiras russas mais do que dobrou. Os exércitos da OTAN estão praticando opções para usar grupos de coalizão com a Rússia, com o envolvimento da Geórgia, Moldóvia, Ucrânia. E na Polônia, a infraestrutura está sendo criada para acomodar a brigada blindada dos Estados Unidos e o sistema antimíssil Aegis Ashore, que está quase concluído, bem como a implementação do segmento do Pacífico do Sistema Global de Defesas Antimísseis dos Estados Unidos, continua a pleno vapor. Por essas razões, a Federação Russa apresentou à OTAN o que considera medidas para sua garantia. De acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores russo, o projeto foi entregue em 16 de dezembro entre os países membros da OTAN e consiste em que a OTAN deva desistir de todas as suas atividades militares na Ucrânia, no leste da Europa, na Transcaucásia e Ásia Central. Não deve realizar exercícios e outras atividades envolvendo dimensões acima de uma brigada na faixa fronteiriça acordada, deve compartilhar regularmente informações sobre exercícios militares, criar linhas diretas para contatos de emergência, não implantar armas e forças em áreas onde isso seria considerado pela outra parte uma ameaça. Também deve-se abster de realizar voos de bombardeiros pesados com armas nucleares e não nucleares fora da sua zona aérea, de onde possam atacar alvos no território da outra parte, abster-se da presença de navios de guerra em zonas fora das águas nacionais, a partir das quais possam atingir alvos no território da outra parte, não implantar armas nucleares no exterior e retirar o armamento já implantado, bem como desmantelar a infraestrutura para a implementação de armas nucleares fora de seu território, não realizar exercícios militares com cenário de utilização de armas nucleares e não treinar militares de países não nucleares para a utilização de armas nucleares. Os Estados Unidos devem se comprometer a excluir a futura expansão da OTAN para o leste e a rejeitar a adesão dos países pós-soviéticos à aliança. Bem razoável, né, pessoal? Mas, para desespero dos atlanticistas, a Federação Russa aproveitou esses 20 anos de paz relativos para promover uma recuperação e modernização da sua capacidade militar. Segundo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, a tarefa de rearmamento definida pelo Comandante Supremo está sendo cumprida. O equipamento do Exército e da Marinha com armas modernas é de 71,2%. Além disso, o ministro também ressaltou que o número de armas de precisão das Forças Armadas chegará a 30% até 2026. Por fim, segundo a agência Sputnik Brasil, Moscou está seriamente preocupada com a implantação de agrupamentos militares dos Estados Unidos e OTAN e com a realização de exercícios não programados perto das fronteiras russas, afirmou o presidente Vladimir Putin. E de acordo com ele, abre aspas, lançadores de mísseis MK-41 implantados na Romênia e previstos para serem implantados na Polônia estão adaptados para a utilização de sistemas de ataque Tomahawk. Se essa infraestrutura avançar, se os sistemas de mísseis dos Estados Unidos e OTAN surgirem na Ucrânia,
o seu tempo de voo até Moscou será reduzido para 7 a 10 minutos, e no caso de implementação de armas hipersônicas para 5 minutos, informou o chefe do Estado da Rússia. Putin reiterou as exigências das garantias de segurança, salientando que foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quem propôs a nomeação dos enviados para as negociações sobre a estabilidade durante a conversa que eles tiveram em dezembro, relativamente à situação da Ucrânia. Parece que já faz 1000 anos e que não resolveu nada essa conversa, né? Abre aspas. Devem existir pelo menos acordos juridicamente vinculados e não garantias verbais. Sabemos bem o valor dessas garantias, palavras e promessas verbais. Fecha aspas. Ressaltou Putin, que também disse que os Estados Unidos são responsáveis pela escalada das tensões na Europa. Aquilo que está acontecendo agora, essas tensões que estão se desenvolvendo, é culpa deles. A cada passo, a Rússia foi forçada a responder de alguma forma. A cada passo, a situação continua se deteriorando e se degradando. Agora estamos em uma situação em que temos que decidir alguma coisa. Além do mais, Putin recordou aos Estados Unidos sobre a destruição da Iugoslávia, sem qualquer direito de fazê-lo, e da entrada no Iraque e na Síria, observando que os Estados Unidos, abre aspas, fazem o que querem. Nossos parceiros, digamos assim, os Estados Unidos, em anos anteriores, supostamente salvaguardando seus interesses e a segurança a milhares de quilômetros do seu território nacional, cometeram as maiores atrocidades sem qualquer autorização do Conselho de Segurança da ONU. A Iugoslávia foi bombardeada com que pretexto? Foi com autorização do Conselho de Segurança? Onde está a Iugoslávia e onde estão os Estados Unidos? Destruíram o país. Sim, havia um conflito interno, havia problemas, mas quem deu o direito de atacar uma capital europeia? Ninguém. Simplesmente decidiram assim, comentou o presidente Putin. E ele ainda acrescentou que os Estados Unidos também entraram no Iraque e, entre aspas, destruíram o país e criaram um foco de terrorismo internacional. E depois revelou-se que eles estavam errados e descobriram que o serviço secreto de inteligência falhou. Destruíram um país e foi a inteligência que falhou. E foi essa a explicação que deram. Fecha aspas. Bom, e assim encerramos o ano com a iminência de uma terceira guerra mundial de proporções catastróficas. E por quê? Porque os Estados Unidos decidiram atravessar meio mundo para provocar os russos na casa deles. Legal, né? Bom, esse foi mais um vídeo do Mundo Multipolar. Peço que se engajem em nossas redes, que comentem, que curtam e compartilhem. E até a próxima.